ter princípios de investimento é a chave para que você tenha investimentos de sucesso em bolsa de valores. No vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns desses princípios que você pode adotar, através dos quais você poderá se orientar no mundo dos negócios e dos seus investimentos. Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Já vai respondendo aí nos comentários quais são os princípios que você segue na hora de escolher os seus ativos na bolsa de valores. O maior problema do mercado de valores, do mercado de ações, é a volatilidade. Mas então, quais são os princípios? Em primeiro lugar, a gente poderia relacionar aqui as nossas emoções. Por causa da volatilidade, as emoções são muito intensas. Eu posso ficar eufórico pela compra ou não. E se eu tiver escolhas baseadas nas emoções, certamente eu vou errar muitas vezes. Se você não consegue controlar as suas emoções, você não conseguirá controlar o seu dinheiro. Essa é uma frase de um famoso investidor norte-americano, Warren Buffett, o maior investidor americano em bolsa de valores. O otimismo do mercado faz com que as ações subam. O pessimismo do mercado faz com que as ações caiam. Quando o mercado está otimista, as pessoas em geral compram. O mercado vai subindo, a manada compra. Quando o mercado cai, eles vendem. Então, o que deveria ser o contrário. Então, o sentido de manada deve ser invertido. Então, toda vez que a bolsa cai, você precisa saber quais são as empresas em que você vai investir. Quando a ação ou a cotação da ação cai, essa boa empresa continua boa empresa. Então, é a hora de você comprar quando ela estiver baixa, para que você possa manter essa ação dentro da sua carteira e usufruir dos dividendos. Você deve ir contra a manada, na grande maioria das vezes. Comprar quando o mercado estiver otimista e vender quando o mercado estiver pessimista é o que a manada faz. Quando o mercado está pessimista, as ações caem. Quando o mercado está otimista, as ações sobem. Então, você tem que investir de forma contrária à manada, que é a grande maioria das pessoas, certo? Esse é o primeiro princípio. Segundo, invista em empresas que você realmente entende. Se você não conhece o setor, se você vai querer comprar em segmentos que você não sabe absolutamente nada, não é a hora de você investir, é a hora de você estudar. Estude, entenda, vá atrás de informações precisas, informações seguras, vai atrás de sites das empresas, busque se informar antes de investir. Então, quando você vai até o relacionamento com o investidor, que é o chamado RI das empresas, você pode cadastrar um e-mail e eles vão te mandar todas as informações trimestrais do relatório, que é o chamado DRE, né? Demonstrações de resultados do exercício. Eles vão te mandar isso para que você acompanhe quais são os resultados, o que a empresa faz, o que ela não faz, qual é o produto que ela vende, qual é o produto qual o serviço que ela entrega, né? E assim sucessivamente. Então, invista em empresas que você entende. Um outro princípio legal. Terceiro princípio aqui que eu vou relacionar hoje é que você precisa ter uma lista de avaliações. O que você vai avaliar dentro de uma empresa? É como se fosse uma listinha do que é que eu tenho que avaliar para que eu considere uma empresa boa, né? Quando você for investir, você tem aí uma orientação do que você vai avaliar. Existe até uma playlist no nosso canal, ela está ainda sendo construída, mas já tem alguns vídeos, chama-se Como Warren Buffett Escolhe uma Empresa Excepcional. Tá? E aí, só para citar alguns itens que você pode avaliar, então essa playlist de como Warren Buffett avalia ou escolhe uma empresa excepcional é algo muito interessante, porque é em cima dos balanços financeiros.
algumas formas de avaliar o balancete que o Warren Buffett sempre adotou para escolher uma empresa excepcional. Vale a pena você conferir, beleza? Então, para a gente citar alguns itens de uma lista, por exemplo, eu diria, primeiro, um guia que vai me dar o histórico da empresa, tá? Então, sempre você vai pensar no histórico da empresa nesse item. Primeiro, desempenho operacional. Como que foi o desempenho operacional nos últimos 5 anos? Qual é o resultado que ela apresentou? A saúde do patrimônio, do balanço patrimonial, do balanço do período. Os dividendos dessa empresa, eles são pagos corriqueiramente? Tem recorrente, né? Dividendo recorrente nos últimos 5 anos? A qualidade da administração é um outro item que pode ser avaliado, né? Quem são os maiores investidores? Quem são os detentores do controle dessa empresa, né? E quais são as perspectivas do negócio num futuro próximo, né? Então aí você tem que buscar a opinião de analistas um pouco mais especializados a respeito, mas seria bacana algo nesse sentido aqui numa listinha para você avaliar uma empresa. Tá? Então mantenha uma lista de critérios de escolha e o que avaliar quando você escolher uma empresa. Bom, aí você determinou que você escolheu uma determinada empresa, essa é uma empresa bacana, eu vou investir nessa empresa. Ok, e agora? Agora ela tem que passar por um outro princípio. Invista com margem de segurança. Preço é importante. Valor é uma coisa, preço é outra. Você já identificou que existe uma empresa de valor que você quer ser acionista dela, só que ela está com um preço extremamente alto em relação ao valor do seu patrimônio, né? Preço muito alto faz com que um investimento excelente se torne um investimento ruim, né? Mesmo empresas boas, elas acabam se tornando empresas ruins. Então você tem que esperar o momento certo de entrar, o momento certo para você adquirir. Não é porque um negócio é excelente que você deve comprar e pagar qualquer preço, certo? E também, se uma ação está barata, também não quer dizer que seja um negócio excelente. Então isso é muito importante, certo? Quinto princípio que eu gostaria de mostrar, isso é mais importante, um dos mais importantes agora, é a diversificação, não apenas de ativos. Por exemplo, você pode comprar várias ações diferentes no mesmo setor elétrico, por exemplo, né? Mas você tem 3 formas de diversificar dentro do setor elétrico. É a distribuição, é a geração e a transmissão. E você tem formas de diversificar não só dentro de um setor, mas em vários setores. Então você compra a ação de uma empresa elétrica, de uma empresa bancária ou do setor financeiro e seguros, e uma outra empresa num outro setor, tipo saneamento básico. Então, você não está colocando aquele velho jargão, né, que todo mundo conhece. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, você está espalhando seus ovos por cestas diferentes, porque se caso alguma delas cair e quebrar, você não vai perder todos os seus ovos, né? Você já deve ter ouvido isso e isso já deve estar bem claro na sua mente. Se você acompanha o nosso canal, se você é inscrito nesse canal, aliás, se você não é inscrito, já faz sua inscrição para não perder nenhum conteúdo. Nós temos dia sim, dia não, vídeos no canal, ok? Então, voltando, não ponha todos os ovos numa única cesta. E agora, não basta você diversificar só ações, você tem que diversificar setores da economia. Se um setor for a performance daquele setor não for tão bom naquele momento, as outras vão compensar. Então você ganha na média e você equilibra, há uma proteção porque você ganhou na média, né? Se um setor vai muito bem, o outro não vai nem tanto. Então na média você vai ganhar, certo? Então quando você faz isso, você protege não só contra perdas, mas contra desastres mesmo, né? Agora, respondendo agora a 3 perguntas, você vai ter uma atitude extremamente protetiva. Primeiro, quais são os riscos do negócio dessa empresa? Isso é muito importante ser respondido, porque se você responde a essa pergunta, você sabe qual se ela é extremamente arriscada ou não.
Então é importante você observar aqui o grau de competitividade tecnológica, né? Há empresas que têm um desgaste muito grande com capital investido em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia, para ter tecnologia de ponta, os lucros dessa empresa são investidos em tecnologia. Então o lucro que sobra é muito pequeno e a margem é muito pequena, certo? Então quais são os riscos do negócio que você está lidando aí, que você está avaliando? Segunda pergunta: o que pode acontecer com essa empresa ou companhia se existir um cenário, o pior deles? Dentro do pior cenário, o que vai acontecer com essa empresa, né? A terceira pergunta que você deve responder: a empresa tem condições de honrar as suas condições financeiras? A empresa tem condições de honrar o seu endividamento? E aí as suas dívidas são fundamentais. Ela tem geração de caixa recorrente nos últimos 5 anos para que ela possa dar conta daquele endividamento? Isso é fundamental, porque isso dá saúde para a empresa. Isso é muito importante na hora de você escolher uma empresa. Isso quer dizer que o nível de endividamento de uma determinada companhia torna ela vulnerável em crises, como por exemplo a que a gente está vivendo do coronavírus, certo? Então, como a gente vai saber isso? A gente vai saber isso através do RI das empresas. Você vai acompanhar o demonstrativo, chamado DRE, demonstrativo dos resultados do exercício. Você vai analisar fundamentalisticamente, e aí eu vou deixar aqui nos comentários o link do vídeo em que a gente tem aí quais são os indicadores fundamentalistas que você deve entender, pelo menos superficialmente, não profundamente, tá? Mas quanto mais você se aprofundar, melhor, né? De como você vai avaliar uma empresa fazendo uma análise fundamentalista, tá? Agora, mais importante de tudo, cuidado com as propagandas que tem na internet. Existem muitos vídeos pagos, patrocinados por empresas que querem angariar acionistas, levantar capital. Então é importante que você tome muito cuidado com isso e vá direto na fonte. Vai lá direto na fonte e não vai atrás de dica de qualquer pessoa que te der a dica aí, não, tá? Um outro princípio é o de acompanhar sempre a sua carteira. Isso é fundamental, né? Básico, né? Não é a cotação que importa, não é a cotação da sua ação que você deve acompanhar, mas o resultado da empresa que você adquiriu. Você é sócio da empresa e você tem que saber qual é a saúde dela, né? O que importa então é o que ela faz, quais são os planos que ela tem, para onde ela está indo, acompanhar aí as demonstrações dos resultados dos exercícios trimestrais, né? Ter um plano disciplinado de acompanhamento, pelo menos uma vez por mês, dar uma olhadinha em cada uma delas. Então, quando você tem aí um plano traçado de aportes mensais constantes e que você espera o tempo necessário para que os juros compostos causem um efeito de bola de neve nos seus investimentos, sem esquecer nenhum desses princípios, é o que você pode fazer de melhor, tá? Não se esqueça, primeiro, voltando, só para recapitular, não seja emotivo na escolha. Segundo, entenda das empresas que você está investindo. Terceiro, use uma lista para avaliar as empresas. Quarto, tenha margem de segurança quando você for comprar. Cuidado com o preço que você paga nas ações das empresas que você escolher. Quinto, diversifique os seus ativos não só entre empresas, mas setores também. Sexto, proteja-se com boas empresas, sem dívidas, empresas que tenham geração de fluxo de caixa. E por último, acompanhe a sua carteira como um todo e não deixe ela, Deus dará, sem saber como estão as suas empresas. Tá bom? Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Eu sou o William Cruz. Se você não é inscrito no canal, já faz sua inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!